Fala aí pessoal, está tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês estejam tudo ótimo. E hoje, como eu vos falei no vídeo anterior, vamos falar um pouco sobre 1 Nef, capítulo 8, na visão que Leí teve das árvores da vida. Nós podemos ver, podemos perceber que muitas vezes é muito complicado nós entendermos esse capítulo, porque ele chega a ser um capítulo um pouco extenso, podemos dizer assim, mas também com muita doutrina, muitos conhecimentos que muitas vezes nós não conseguimos entender. Como por exemplo, você sabia que existem 4 grupos nesse capítulo? E vocês sabiam também que Leí era um pai amoroso, ele estava preocupado pela salvação de Lamã e Lemuel. É isso que nós vamos ver hoje no vídeo de hoje. Leí no versículo 2, como ele fala que esse sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. A partir deste momento nós podemos descobrir que não só por oração nós podemos receber a resposta de nossas orações. Nós podemos receber a resposta de nossas orações também através de sonhos, de visões e assim por diante. Basta estarmos conectados com o Espírito de Deus. A partir deste momento, Leí, ele chama toda a sua família, a família de Ismael, junto de todos, e começa a contar o que ele sonhou naquela noite. Leí, ele descreve que ele andava por um campo e neste campo ele viu um homem vestido de branco e esse homem pede para que Leí possa segui-lo. Ao seguir este homem mostra uma árvore da vida. E Leí vê que aquela árvore era uma coisa mais linda que podia ter visto antes. E ela tinha um fruto que era desejosa. E Leí vai até aquela árvore e prova do seu fruto. Ao provar do seu fruto, Leí, ele sente em sua alma como fosse um cumprimento. Todas as coisas estavam unindo-se, todas as coisas estavam enchendo a sua alma novamente. Leí, ele sente como fosse uma alegria antes nunca discutível. Como por exemplo, nós podemos ver nessa imagem cá, que Leí estava a comer do fruto. Ao ver que aquela árvore era desejosa, que seu fruto era o fruto mais doce que podia existir, Leí convida a sua família, que está do outro lado. E ao ver, ele clama e grita pela sua família. E Leí e Sã, Nefe e Saria vão até seu pai, Leí. Mas Leí sente falta de 2 pessoas. Ainda faltava Lamã e Lemuel. Lamã e Lemuel, eles viram a árvore. Eles estavam lá. Eles viram a alegria que o pai deles estava a sentir, mas também sabiam que se eles provassem daquele fruto, eles iam ter que deixar para trás muitas coisas. Muitas mais coisas que eles já tinham deixado para trás em Jerusalém. Lamã e Lemuel eram homens que eles queriam sua exaltação, queriam sua salvação, mas não queriam fazer muitas coisas. Ele queria praticamente que as coisas foram feitas para eles. Como podemos ver nos capítulos anteriores dos vídeos, Lamã e Lemuel receberam muitos sinais, muitos milagres, mas mesmo assim eles eram acomodados em seu modo de vida. Eles não aceitavam mudar, eles queriam estar sempre certos. Lamã e Lemuel, eles tinham um defeito, era que nunca queriam largar aquilo que os prendia no pecado para algo melhor. Eles queriam sempre continuar no pecado e obedecer a Deus. Mas isso está praticamente errado. Não podemos continuar no pecado e obedecer a Deus ao mesmo tempo. Naquele momento, Leí, ele busca que seus 2 filhos, Lamã e Lemuel, eles possam voltar novamente. Eles abrem seus olhos para que possam comer daquele fruto. Tanto que no versículo 17 fala assim: E aconteceu que eu, Leí, desejava que Lamã e Lemuel também comessem do fruto. Portanto, olhei em direção ao nascendo do rio, a fim de ver se a casa encontraria. E aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ter comigo. Naquele momento, Leí percebeu que ele tinha realmente que fazer algo para salvar seus filhos. Lamã e Lemuel estavam praticamente como negando a fé. Eles não queriam fazer aquilo que o pai deles estava provando. Aquele fruto era o Evangelho de Jesus Cristo. O único Evangelho de Jesus Cristo pode nos preencher a alma, aquelas dúvidas, perguntas que nós podemos ter, aqueles sentimentos ruins que nós podemos ter. Perguntas como: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Eu acho que vocês já devem ter visto rapazes como estes aqui. Esses aqui são os missionários da igreja. Missionários têm mensagens muito interessantes e muito especiais que podem compartilhar com cada um de vocês e falar a respeito dessas 3 perguntas também. Mas somente o Evangelho de Jesus Cristo pode tirar essa resposta e pode nos encher de uma alegria antes que nós nunca antes sentimos.
Mais para frente, agora, nós vamos ver os 4 tipos de pessoas que existiam neste capítulo. Ao ver isto, Leí, ele descreve no versículo 19 que ele via uma barra de ferro que se estendia desde a margem do rio até aquela árvore. Mas então, amigo, o que era aquela barra de ferro? Aquela barra de ferro era a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos levar até a árvore da vida. Somente a palavra de Deus pode nos levar até a fonte de toda a felicidade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 21, ele começa a ver 4 grupos muito interessantes que estavam nesse capítulo. No capítulo 21 é o primeiro grupo, e fala assim: E vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore, junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa, que os que se haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo se perderam. Exatamente isto. Este primeiro grupo de pessoas, elas tinham visto a árvore da vida. E muitas delas, até elas, estavam se empurrando para chegar até aquela árvore da vida. E quando elas começaram a andar para o caminho da árvore da vida, quando elas começaram a chegar perto da árvore da vida, levantou-se uma névoa de escuridão muito densa e fizeram com que elas se perderam. Aquela névoa de escuridão, podemos dizer que era as iniquidades, eram os cuidados do mundo que nós tínhamos, que as pessoas tinham, que cada um de nós pode ter. Elas se empurravam porque elas viam que aquilo era bom. E ao chegar perto da árvore, elas se lembravam daquelas coisas que elas iam ter que deixar para trás. Eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de fumar, eu vou ter que deixar de fazer compras aos dias do Senhor, e assim por diante. Elas estavam empolgadas para comer daquele fruto, mas no meio do caminho, a névoa, a confusão, de como se fosse, vou ter que deixar muita coisa, eu não quero deixar de fazer isto, cobriu elas e elas se perderam. Elas não mais acharam o caminho de volta. Nós podemos ver também o segundo grupo, é muito interessante. No versículo 24 fala assim: E aconteceu que vi outros avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. E empurraram-se através da névoa da escuridão, apegando a barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto. E depois de haverem comido do fruto, olharam em volta ao seu redor como se estivessem envergonhados. Exatamente. Esse segundo grupo, nós vemos que eles chegaram na barra de ferro, comeram do fruto e depois sentiram como fosse vergonha. Mas o que raios está a acontecer com este segundo grupo? É simples, vocês vão entender. O segundo grupo são praticamente as pessoas, ou aquelas pessoas, que elas se apegam à palavra, que é a barra, e vão até a árvore da vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ao chegar no Evangelho e ao comer do seu fruto, elas veem que aquilo era bom, aquela alegria era boa, mas depois elas sentem vergonha por ter feito aquilo. Mas por quê? Vê que elas olharam ao redor e se sentiram como se estivessem envergonhadas. Por quê? Porque sempre vai existir lugares, pessoas, e até mesmo pode ter acontecido conosco, que ao nós nos batizarmos, a começarmos a aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a restauração do seu Evangelho, nós vamos ver e vamos perceber que nossos amigos, que nós achávamos que eram nossos amigos, vai começar a nos abandonar. Como, por exemplo, vão falar: e vai virar pastorzinho agora, e vai fazer a missa. E eles vão começar a nos questionar por isto. E aquelas pessoas estavam passando pelas mesmas coisas. Elas tinham comido do fruto, mas com o começo da perseguição que ia correr por elas, elas iriam se sentir envergonhadas, iriam abandonar o Evangelho. É por isso que existem muitas pessoas hoje em dia que se batizam na igreja, mas elas sentem vergonha depois porque os seus amigos, ou até mesmo a família delas, estar a questioná-las, estar como fosse a humilhar, estar como fosse a discutir com elas, dizer que isto está errado, essa igreja não presta e assim por diante. Pessoas que antes nunca foram na igreja, ou nunca visitaram até mesmo a própria igreja. É exatamente isto que acontece. Nós vamos ver também no capítulo 3,
no grupo 3, no versículo 27, estava assim: e estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres, e suas vestimentas eram muito finas, e suas atitudes eram de escárnio, e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comido o fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Esse terceiro grupo é exatamente isto. É todas aquelas pessoas que estão ali para zombar, para humilhar, para falar que aquelas pessoas estavam erradas, que era uma decisão ruim terem feito aquilo. Aquelas pessoas estão ali para diminuir a fé daquelas pessoas que deram um grande passo para a sua salvação pessoal, para que possam um dia voltar a morar com Deus. Aquele grande edifício são as pessoas que nós estamos à volta, que elas não querem, muitas vezes não querem nos ajudar, mas sim, elas querem nos diminuir, querem nos colocar para baixo. O quarto grupo se encontra no versículo 30. Fala assim: para escrever suscitamente, porém, eis que ele viu outras multidões que avançavam com esforço e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro e avançavam continuamente agarrados à barra de ferro até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto. Exatamente aí. Esse quarto grupo é muito interessante, que fala que ele viu outras multidões de pessoas que se agarravam à barra de ferro com toda a sua força e perseveravam no caminho até chegar na árvore. Aquele grupo de pessoas, o quarto grupo de pessoas, elas eram pessoas que tentavam ser melhores a cada dia. Eram pessoas que estavam perseverando a cada dia que passava. A cada dia que passasse, elas tentavam ser melhores. E apesar de tudo que pudesse acontecer, apesar da névoa, apesar do rio, apesar do grande espaçoso edifício, elas estavam levando como fossem pedradas, elas estavam caminhando até o fim. Perseverar até o fim não é só apenas dizer eu vou à igreja todos os domingos, mas perseverar até o fim é nos aperfeiçoarmos cada dia mais, buscarmos sermos melhores. Quando nós fazemos isso, nós podemos ver uma melhora em nosso coração. Podemos ver que nosso comportamento irá influenciar muitas outras pessoas que estão à nossa volta. Esses quatro grupos é muito interessante. Mas e aí? Qual desses quatro grupos vocês querem ser? Querem ser o grupo 1, que se batizaram, que fizeram estar, viram a árvore e depois veio uma névoa, as preocupações do mundo e se perderam? Querem ser o grupo 2, que foram até lá, comeram do fruto e sentiram vergonha por ter feito aquela decisão? Ou querem ser o grupo 3, que estavam ali para humilhar e zombar aquelas pessoas e rir e gargalhar por aquela decisão? Ou pretendem ser o grupo 4, que fazemos a diferença, perseverarmos até o fim, guardar os mandamentos? Ninguém é perfeito, mas nós podemos ser melhores a cada dia que passa. E Leí descreve todo esse sonho para os seus filhos, e ele sente um pesar enorme por Lamã e Lemuel não ter comido o fruto. Mas como ele mesmo fala no final do capítulo, ele sente um pesar por Lamã e Lemuel, pois sabia que eles não mais seriam redimidos pelo poder de Deus. Eles iriam se rebelar no futuro. Mas a realidade deste capítulo é a diferença entre os quatro grupos que existem neles. E esses quatro grupos são quatro tipos de pessoas que existem tanto na igreja quanto no mundo. Mas o convite que eu dou para cada um de vocês é que não se deixem abalar pelas coisas que acontecem. Vão em frente, perseverem até o fim, se esforcem para ser melhores a cada dia que passa. Ninguém é perfeito nesta vida, mas o Senhor confia em cada um de vocês e está preparando o caminho para que vocês possam voltar. Jesus Cristo é o único Salvador e Ele salvou cada um de nós da morte física e espiritual. Sei também que Jesus Cristo vive. Eu sei disso, eu o conheço. Eu posso garantir para vocês que Ele tem um corpo de carne e ossos, assim como eu e você tem, só que um corpo glorificado. Testifico para vocês que o livro de Mórmon é um livro sagrado e pode trazer verdades eternas, como o fruto que o próprio Leí comeu. Mas afinal, qual dos quatro grupos nós devemos ser? Já pensou nisto? Bem, era isso hoje o vídeo que eu queria deixar com vocês. Falar um pouco sobre capítulo 8 de Nef e explicar um pouco sobre os quatro grupos que existia e deixar claro e fazer com que vocês pensassem qual grupo vocês querem ser, tá bem?
Então, até a próxima, nos vemos mais esta semana ainda. Vou compartilhar um vídeo sobre o princípio do Evangelho, e sobre o princípio do Evangelho vou começar a falar sobre os tópicos, e o próximo tópico que eu vou falar vai ser, adivinhem, não vou falar, se vocês já estudaram o princípio do Evangelho vão saber qual é o primeiro tópico. Até mais, tchauzinho, até semana.